A paz de Deus e o amor precioso e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós. Irmãos, eu agora quero passar um vídeo aqui a respeito, para que os irmãos entendam qual é a maneira que o anticristo ele pode, e podemos entender até que ele já está fazendo isso, na visão da nossa compreensão humana, escatológica. Nós podemos dizer que o processo que nós vamos discutir agora, de manipulação e engano da igreja, por meio de convenções nacionais ou internacionais, até então, eu pensava que nacionais não teria tanto problema, mas observando o que está acontecendo dentro de determinadas convenções nacionais também, que na verdade, irmãos, eu não quero aqui entrar muito em detalhes, citando nomes de pessoas que podem causar... tem irmão que fala, você não fala direito, não fala tudo. Não é bem assim. Nós temos que ser cautelosos devido estamos mexendo com um sistema. Esse sistema não tem piedade de ninguém. Nós não temos medo dele. Mas nós temos família, enfim, temos que zelar pelos nossos, entende, irmãos? Isso não é brincadeira. Tem muita gente que pensa que um videozinho desse, de um canalzinho pequeno desse, não incomoda. O que eu vou falar aqui incomoda, porque eu já estou falando de um sistema que está operando dentro de convenções nacionais, que eu não sabia, e internacionais, que já está em andamento em muitos lugares, irmãos, tá? E muitas vezes de uma maneira tão sutil que muitas igrejas não estão percebendo, não vão perceber, muitos nem vão perceber no momento. Vou explicar mais detalhadamente isso de maneira pelo qual você possa perceber, certo? O anticristo trabalharia, já está trabalhando, se ele viesse, demorasse para vir, Mas uma coisa que eu não acredito, eu não estou profetizando, mas dentro do meu contexto, o espírito do anticristo já vem a longa data, Isso é claro, está escrito na Bíblia. Isso já no Império Romano e etc. Mas o que eu quero falar agora é a respeito da manifestação, da última manifestação desse anticristo, que vai vir, irmãos, e trabalhar para enganar a igreja, especialmente através dessas convenções aí, usando uma estratégia gradual, federações, etc., e dissimulada para atrair os líderes e as comunidades religiosas. Isso daí você pode ter certeza que já está atraindo aqueles que conhecem, que já tem um canal lá do pastor Daniel, Verdade em 10 Minutos, ele é muito mais especialista nisso, eu apenas estou dando uma palavra mais simples, Porém, o meu público é simples e eu creio que vocês vão entender aquilo que eu estou falando, ok? Então, a aproximação inicial com uma agenda de unidade global, irmão, já está sendo realizada. E o anticristo começaria o processo usando uma plataforma de cooperação religiosa, que também já está sendo preparada, onde diversas denominações e líderes seriam convidados a participar de uma reunião global, vamos dizer assim. E ela apresentaria como alguém que deseja promover a paz. Eu não ia dizer que ele era um anticristo. E a justiça social, a unidade entre diferentes crenças, algo que naturalmente atrairia igrejas evangélicas que buscam um impacto positivo na sociedade, não ligando-as num aspecto doutrinário, mas dando a elas também uma certa poder, assim, deixando elas entenderem que elas também são respeitadas, que as suas congregações, as suas igrejas são algo que pode trazer um benefício, um impacto positivo na sociedade. E quando ele oferece esse propósito, ainda há também uma ajuda, até mesmo para os mais necessitados, combater a desigualdade, promover a fraternidade universal. Ele usaria um discurso apelativo, que camuflaria
a sua verdadeira intenção de manipular a igreja. A igreja ia dizer, não, ele não está falando nada demais, ele está dizendo a respeito que nós temos que estar alinhados com as leis, que nós temos que cumprir as leis. Se nós estivermos nessa convenção, nós vamos ser isentos de impostos, etc, etc. Vai ter muitos argumentos que podem surgir. Eu falei alguns, mas tem mais, né? E eu não vou aqui detalhar todos, porque são muitos. Uma estratégia muito longa. E criar essas convenções internacionais, irmãos, ainda que pareçam ser um esforço legítimo de cooperação entre religiões e denominações, onde todos os participantes se unem em torno de objetivos sociais, humanitários, sem alterar diretamente suas doutrinas ou práticas. Quer dizer, só vai ali, não é para dar a impressão que não é nada de um ecumenismo, apenas eles estão ali para querer ver o que vão fazer. Tem muita desigualdade social, o povo está sofrendo, e a igreja tem um trabalho também de cooperação nessa promoção, olha que bonito, né? De ajuda humanitária, tendo também direitos, né? Benefícios, em troca de alguns compromissos mínimos. Uma vez que os líderes religiosos estiverem envolvidos, o anticristo, que não vai dizer que é anticristo, ele vai oferecer recursos financeiros, né? Isenções de impostos, plataformas de mídia e apoio logístico, ok? E para expandir a missão, as igrejas seriam incentivadas a juntar esses esforços, né? Alegando que estavam cumprindo um papel cristão de transformar o mundo, de anunciar o evangelho onde ele não foi anunciado. No entanto, o que parecia ser um benefício para as igrejas, com o tempo, vai começar a vincular essas denominações a uma rede global de influências que suavemente afastaria suas doutrinas fundamentais. Porque aos poucos, não dá para puxar tudo, senão o povo desconfia. Qual a estratégia? Convencer os líderes a abraçar essas convenções que inicialmente pareciam ser uma oportunidade de crescimento e de expansão. Olha, para transferência de dinheiros, para conservação de imóveis, né, que estão em outros países, entendeu? Mas ao longo do tempo seriam usadas para promover uma agenda global que vai enfraquecer a centralidade do Evangelho de Cristo. Eles começam a se preocupar mais com aquilo que é terreno, com prédios, com isso, com aquilo. E Jesus Cristo, lá uma vez ou outra, e é isso que ele quer. E ainda uma divisão, na verdade não é, vai haver uma divisão, porque dentro da própria instituição ela se divide. Uns têm aquelas ideias, outros têm outras, e aí as outras denominações também se acham exclusivas, e assim vai, embora todas elas estão debaixo de uma mesma plataforma. Estão entendendo? E o envolvimento também em causas sociais e políticas neutras. Tem igreja que é apolítica, mas não precisa ser política para se envolver com isso. Porque ela sendo uma igreja neutra, mas ela tem membros, ou melhor, frequentadores, que às vezes são próximos aos líderes. E esses frequentadores beneficiam os líderes e podem se candidatar, se eles não tiverem, muitos em algumas denominações, que não é permitido, porém aqueles que são descompromissados com algum cargo ministerial, ele vai ser. E depois que ele não vem dizer para mim que o líder não se encosta nele, porque ele mesmo vai mostrar que ele vai querer ajudar a igreja, e logicamente a igreja não vai dizer que não quer, tá, irmão? Ela vai aceitar. Então o anticristo vai usar essa habilidade de manipulação para envolver as igrejas em causas sociais que não pareciam ter um impacto direto na fé, mas que de fato ela está preparando, olha como trabalha com astúcia, o terreno para uma maior conformidade, certo, irmãos? Ao sistema global. Ele procuraria, vamos dizer assim, filtrar nas discussões sobre mudança social, política, oferecendo à igreja uma forma de unidade que não questionasse diretamente as doutrinas, não ia ser contra a doutrina, não, está certo, sua igreja é muito boa, gostei de vir aqui, olha,
Nunca senti tanta alegria como eu estou sentindo aqui. Isso já existe, irmão. E isso é tudo plano de Satanás, e ninguém está percebendo. Aquele político que vai lá, tira foto na frente da igreja, aquele outro que vai lá e faz aquele... Né, entendeu? Não estou falando o nome de denominação, isso é em vários. Esquece agora a sua denominação, pense de uma forma geral. Isso vai envolver todos. Todos aqueles que estão debaixo de um sistema religioso. Estou falando que você tem que sair da sua igreja, mas você tem que sair debaixo do sistema, ficar debaixo de Cristo, certo? Agora, no momento em que você vê que não pode se falar mais de Jesus Cristo, aí então a coisa fica complicada, entendeu? E diretamente essas doutrinas de igrejas, elas não vão ser mexidas direta nem indiretamente, entendeu? Porém, em vez disso, haverá questões mundanas, questões de materiais, da justiça social, direitos humanos, questões econômicas que vão ajudar a igreja. Olha, sua igreja não vai pagar, está isenta, vocês vão ajudar nessa coisa, vocês estão isentos disso. É uma estratégia para criar uma agenda global. E a igreja vai ser como uma teia de aranha. Entendeu? E fosse vendida também como neutra essa ideia, né? Focada apenas em uma questão, ajudar o povo, ajudar as pessoas de uma forma social, ajudar o próximo. Contudo, a verdadeira agenda seria fazer com que as igrejas se afastassem da mensagem de Cristo. Essa é a verdadeira agenda. E a sua segunda vinda, é claro, que a igreja esquecesse. Quanto mais a igreja vai crescendo e é oferecido a ela benefícios para construir outras, e elas vão aceitar, como já estão aceitando. E tem facilidades para documentos, etc., que é para uma igreja. Mas ela passa a focar nos seus prédios, ela passa a focar mais no poder de aquisição. Dentro dela se torna um comércio interno quando ela é muito grande, porque se eu tenho uma empresa, o outro tem uma empresa, a igreja precisa disso, ela não vai comprar de outra, vai procurar a minha empresa ou a sua. Mas o que tem de mais isso? Isso vai afastando o pensamento cristocêntrico. Você vai começar a ir na igreja pensando em fazer negócio. Ah, lá vai construir uma igreja, eu vou falar com o ancião. Você não vai lá fazer absolutamente nada espiritual. A sua carne, ela já está sendo preparada e você vai desconsiderando as coisas principais, os pontos centrais da fé cristã. Entendeu? E essa mudança é gradual, ela não é de uma hora para outra. À medida que as igrejas se envolvem mais com essas convenções, o anticristo trabalha de maneira gradual para mudar as prioridades doutrinárias. Certo? Ele se aproxima dos líderes, pode até, inclusive, colocar pessoas que fazem parte do seu convívio, da sua atuação maligna, para se batizarem, para serem pessoas que fazem parte dessa denominação, e essas pessoas, logicamente ajudadas com poder financeiro, vão se encostar nos seus líderes e com facilidade, quando os líderes são arrogantes, soberbos, sem a direção de Deus, não demora uns 3, 4, 5 anos, talvez nem isso, talvez pouco. Muitos já estão, isso já vem há muito tempo, ocupam lugares de liderança e, na verdade, estão ali apenas para servir de um espírito maligno, para atrapalhar a verdadeira rota que a igreja tem que seguir. Quantos que já estão lá? Se você tira pela maçonaria, né? Você vê na maçonaria, não estou falando mal. Muitos irmãos que se dizem contra a maçonaria estão dentro das denominações e são maçons e pregam e têm ministério. Ah, você não prova isso. Eu não estou aqui para provar nada. Cada um tem a sua consciência e cada consciência que se julgue cada um. Entendeu, irmãos? Então o que vai acontecendo, irmãos? A pregação do Evangelho de salvação e preparação para o retorno de Cristo, que é a ideia de um reino de paz e de uma unidade pacífica global, em
Entendeu, irmãos? O reino de Cristo, sim, mas isso que eles estão formando é uma coisa, como se fosse uma imitação, uma coisa que vai trazer, que vai atrair. Ele também vai dizer, não, nós vamos, enquanto Jesus Cristo não vem, nós temos que trabalhar, construir igreja, fazer mais isso, fazer aquilo, fazer aquela praça, ajudar naquele hospital, e a igreja vai saindo fora. Chega na hora da pregação, o pregador, principalmente quando a igreja não tem estudo bíblico. Quando tem, também vai ser manipulada se os seus pregadores são arrogantes, se os seus pregadores são amantes de dinheiro, acham que ter um carro zero é algo muito importante. Quem não quer ter um carro zero, não é? Mas não é isso que vai salvar ninguém. Eu vi esses dias no canal, num canal aí, um cidadão que se diz de uma denominação, chamando os outros de pobre, porque ele tinha um carro e os outros não. Isso é uma vergonha, irmãos. Tá? Então essa ideia, irmãos, que ele vai fazer, que ele está tomando já está sendo feita, já está atraindo, irmãos. Já está atraindo. Isso aqui não é uma teoria de conspiração. Não. Isso aqui faz com que a pessoa, o líder, ele se sinta atraído. Olha, irmão, nós precisamos construir. Olha que facilidade agora vai ser para nós. Construir o quê? Os irmãos têm que pensar agora nas almas. Não adianta ter um monte de prédio, tudo vazio, e uma confusão dentro deles. E isso não é só numa denominação, certo, irmãos? Depois ele vai começar a oferecer alguns recursos também, né? E começam dentro desses recursos, ele pode criar estratégias para distanciar a igreja do verdadeiro fundamento do evangelho. Entendeu? E aí a igreja começa a pregar prosperidade, material, que tudo vai ficar bom, que Jesus Cristo vai voltar, mas que nós, estando firmes naquela denominação, nós vamos entrar no céu. E depois ele também pode usar a mídia social, como já está usando em algumas denominações, e amplifica mais a visualização, né, do culto. E também, através disso, irmãos, ele vai promover diante das pessoas um alinhamento espiritual, porque as pessoas vão assistir ali, vão gostar. Eu sou de outra igreja, mas eu assisto aqui, eu gosto. Entende? Daqui a pouco, quando perceber, irmãos, todos estão ligados no mesmo sistema espiritualmente, que vão parecer corretos, que vai parecer algo bom. Então a forma dele criar, dele mostrar que ele está dominando já. E depois ele vai querer uma submissão final. Aí que a coisa vai apertar. Eventualmente, ao longo do tempo, após esses passos todos que eu falei, o anticristo começará a revelar sua verdadeira identidade. Mas a igreja já está presa, devendo, às vezes até dinheiro. Né? Quando a igreja se estivesse totalmente comprometida com convenções internacionais, com federações internacionais e sua agenda de unidade mundial, ele começaria a manipular as lideranças para que elas aceitassem seus planos, que não serão planos maus assim na hora, não. Seus planos para um governo mundial, uma economia global, e daí então ele vai forçar uma religião ecumênica, que já está acontecendo. Porém, essa religião ecumênica não quer dizer que você vai sair da sua igreja, presta bem atenção, para ir para outra. Você continua na sua igreja, mas você agora sabe que você não pode ficar falando da outra ou ficar... Isso não pode mesmo, né? Mas eu quero dizer assim, não pode querer fazer um proselitismo, pregar o evangelho. Isso vai ser proibido. O que eu estou falando aqui poderá se tornar censurado. Essa estratégia, irmão, já está acontecendo. Está sendo bem sucedida, irmãos, porque os líderes das igrejas, que praticamente totalmente,
quase 100% estão envolvidos, ou queira ou não, eles não vão falar nunca para você, mas a maioria estão envolvidos, eles vão ser sim levados a uma unificação. Indiretamente, né? Eles estão sendo levados. Uma conexão indireta. Ele continua crendo do jeito que ele creu, porém, a raiz de tudo agora não é mais Cristo. A seiva não é mais Cristo, mas é aquilo que está nos seus estatutos, nos seus artigos. E esses artigos foram manipulados por quem? Por Cristo? Não, pelo anticristo. Então aqueles que forem, como é que eu posso dizer a palavra? Que forem pessoas já do sistema do anticristo, agentes do anticristo, até então já estarão dentro das denominações, ocupando lugares de liderança, ou próximo dos líderes, que estarão sujeitos a eles por causa disso. Ele não tinha um carro, eu dei um carro. Ele não tinha uma casa, eu comprei uma casa e dei para ele. Está entendendo? E aí ele vai se achar que ele está devendo. E ele indiretamente vai começar a obedecer ordens de outro. Quando ele vê, ele está enrolado, não tem como sair. Isso vai tomar a igreja em assalto. Por isso aqueles que percebem isso, antes que isso aconteça, está saindo de determinadas denominações. Pode ter certeza que eu estou falando. Está saindo por quê? Porque estão vendo a ausência do espírito do anticristo, ou melhor, de Cristo. Estão percebendo que essas convenções que estão sendo feitas, ela vai se tornar um caminho para a submissão à nova ordem mundial. Então, em resumo, o anticristo trabalhará de maneira sutil, estratégica, dentro das convenções nacionais e internacionais, oferecendo vantagens, recursos para uma causa global que parecerá alinhada com os princípios cristãos, mas que na realidade vai enfraquecer as doutrinas e as essências da fé, porque vai manipular de uma forma que aqui não pode ficar falando muito de Jesus Cristo, porque já está manipulada, a mente já está cauterizada. E muitos líderes religiosos vão ser enganados. Não estou dizendo todos, muitos. Poderá até da sua igreja muitos despertarem, mas se eles estiverem ligados na instituição, eles vão ter que escolher ou a instituição, ou ele seguir a Deus, ou ele ficar ali para não perder o seu cargo. Certo, irmãos? E vão ser enganados e vão acreditar que estavam apenas contribuindo para uma missão. Aí que está, quando eles perceberem, não estamos contribuindo nada, mas estamos enrolados agora porque estamos do lado errado. Não saímos da Babilônia. Lembramos o que está escrito em Apocalipse. Sai da Babilônia, povo meu. Um irmão me perguntou esses dias e disse: irmão, não seria essa igreja romana e que tomou a igreja cristã e que depois saiu? Não, irmão. Basta você estudar a história, você vai ver que a igreja primitiva ela foi eliminada praticamente. Ficou um restolho. Sabe por quê? Porque houve, na época do Império Romano, houve uma grande perseguição. E a maioria foram todos sacrificados. Não posso falar aqui da forma que foi. E depois de muito tempo, é que foi incentivado por um bispo, certo? Que seria um ancião, que também não estava de acordo, não estava andando de acordo, já tinha se vendido, que incentivou Constantino a criar uma igreja universal. Por que ela ficou chamada universal? Católica, a palavra católica romana, a igreja universal romana. Não é? Por quê? Logicamente que existiam vários lugares que criam em Cristo, porém não tinham quem ensinava nada. Estavam dispersos. Então ele aproveitou e ali ele criou uma igreja com esse povo que estava disperso. Mas não foi uma igreja cristã. Ele criou a igreja cristã do jeito que ele criou.
Não foi Cristo que criou aquela igreja. Cristo não criou essa igreja. Cristo é a própria igreja. Cristo, sim, é a verdadeira igreja. Mas ali então começou a corrupção, o adultério. O adultério. Adulteraram aquilo que foi falado pelos apóstolos. Por isso que a Babilônia é chamada de prostituta. Então, irmãos, tenhamos cuidado. Vamos ficar alertas a todos os movimentos, porque Jesus Cristo está voltando. Espero que vocês entendam. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Amém e amém.